Perfeito, é uma preocupação gigantesca o Brasil se tornar um país das startups no papel e o que a gente até discutiu semana anterior e na outra semana, que tem muita gente que chama o Brasil de um país de inovação zero, né? Seria uma combinação terrível, né? Então, um país em que talvez não se inove tanto, já dei minha opinião naqueles vídeos que sim, há bastante inovação no Brasil, com todo mundo virando startup, né? E a gente enfim, acaba jogando de advogado do diabo justamente por isso. A legislação, ela vai ser muito útil para as incubadoras, para as aceleradoras. Sim, todas as empresas que estão no guarda-chuva delas vão virar startups. Mas será que a banca de peixe e todas as empresas do Brasil não vão ser uma startup? Essa é uma preocupação bastante real. Uma outra preocupação, que essa me preocupa bastante, tanto quanto uma conceituação muito leniente de startup, é o artigo 4º do novo projeto de lei, que ele trata dos instrumentos de investimento em inovação, né? Investimento em startup. Ele lista cinco instrumentos, na verdade, em uma categoria residual, a sexta, muito interessantes, e dos quais eu menciono o contrato de compra de cotas ou ações, o contrato da opção de compra de cotas e ações, debêntures conversíveis, um tema bastante sofisticado do direito comercial clássico, o contrato de mútuo conversível, muito querido, que já produziu bastante conteúdo sobre isso, muito interessante, a estruturação de sociedade em conta de participação, um instrumento relativamente novo, que às vezes é mais ligado à fraude do que a coisas verdadeiras, mas que quando bem feito é muito interessante, e a categoria residual, em que há qualquer tipo de investimento. Qual que é o ponto? A lei não enumera à toa. A lei enumera para dizer que essas formas de investimento não serão integralizadas no capital social. Traduzindo um pouco melhor do juridiquês. Você recebe o investimento e você não tem tantas obrigações contábeis, a sua empresa não se altera por conta disso. Isso é bom, por um lado, porque reduz a burocracia, que ela é tão questionada no Brasil, para se receber dinheiro. Elimina pelo menos um intermediário, nesse caso que seria a junta comercial, de fazer alteração. Mas tem pontos negativos que a gente queria também debater com vocês, que talvez seja uma possível irresponsabilidade do investidor. E aí, para falar disso, eu pergunto para a Beatriz. Qual que é a sua visão geral sobre esse pequeno ponto? O investimento não ser integralizado como capital social. Esse pequeno ponto traz um mundo de discussões. Uma delas não é uma operação estranha dentro do direito tributário e da contabilidade. Essa é uma operação até mesmo assistida pela Receita, mas ela envolve, dentro do mundo, do universo das startups, eu preciso confessar que eu ainda não consegui enxergar as possíveis consequências que existem. Eu vou então trazer para o mundo qual eu conheço e consigo discorrer um pouquinho melhor. Quando uma empresa ela recebe um aporte de capital e ainda não a coloca no capital social da empresa, isso pode ser tanto irretratável ou retratável. Quando ela é irretratável, e isso tem que estar muito bem documentado, essa é uma operação que necessita de um suporte contábil bastante robusto. Quando ela é irretratável, ela não sofre uma tributação desde já. Ao mesmo tempo, ela precisa cumprir alguns tipos de requisitos da própria Receita Federal, sob pena de ser tributada pelo IOF, sob pena de ser totalmente descaracterizada e vista como um empréstimo, como um multo, e daí ser tributada como tanto, com todos os pormenores que existem. E aquilo o tiro sai pela culatra. Então, dentro de uma empresa, saindo do cenário de startup, a gente vê que isso não é estranho, mas ainda assim é uma operação bastante difícil em termos contábeis e tributários. O que me parece aí, nesse ponto de startup, veio como um incentivo, principalmente aos investimentos anjo, em que colocam ali e daí a empresa consegue dispor um pouco mais sobre aquele aporte. E também em termos de responsabilidade, a empresa consegue assumir mais atividades e, consequentemente, mais despesas, sem, entretanto, na mesma proporção, cumprir ou responder pelas responsabilidades de tanto. Eu acho que é um descompasso que acontece
e, enfim, traz um mundo de discussões. Perfeitas considerações. A gente vai aprofundar um pouco o assunto, mas antes disso, Luiz, qual que é a sua visão sobre esse pequeno ponto que pode ser talvez o mais controverso da lei? É um ponto que de fato eu não gostei. Eu fiquei assim, bem. Da parte societária não é uma coisa que me estimula. Elimina o advogado societário. Elimina o advogado societário, olha só, não pode, gente. Mas assim, a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, ela fala que não vai integralizar o capital. Então, na verdade, você está me dando um comando. Ou seja, eu não tenho opção mais de integralizar. Então, eu não posso fazer isso. Se eu quisesse pegar esse capital e integralizar, por vários motivos eu poderia integralizar. Não na parte tributária, né, Beatriz, mas talvez na societária, por uma questão, às vezes, por exemplo, startup adora cap table. Então, eles odeiam, muitas vezes, ainda mais os founders, diluição. Então, às vezes, eu faço isso para poder não me diluir ou para eu conseguir depois fazer outras operações e vender meu capital e subir o meu aporte societário. E eu não vou poder fazer isso, ou simplesmente porque eu quero fazer isso, que depois eu tenho uma pretensão de, às vezes, fazer uma venda dessa cota e, às vezes, pagar uma taxa menor de ganho de capital. Mas a pessoa ficou paralisada. E a parte que a gente pede dentro do direito empresarial é o empresário precisa ter a liberdade de saber o que ele vai fazer. A gente já teve a Eireli, que meio que obrigava a pessoa a colocar 100 vezes o salário mínimo para poder constituir. Agora fala que você não vai colocar, ou seja, uma você coloca, outra você não coloca. Coloca, coloca. E aí você fica nesse ping-pong que você não sabe o que você faz. Outra coisa que me deixa um pouco preocupado, na verdade bastante preocupado, é a questão de regulação. Tá, eu achei perfeito que aqui eles colocaram todos os instrumentos que são comuns nas startups de investimento, pelo menos a maioria. Ocorre que, quando eu estou falando de debênture conversível, por exemplo, debênture conversível é uma coisa assim, bem sofisticada da lei das sociedades anônimas. Geralmente quem faz ela tem um grande aporte financeiro, tem um grande aporte contábil, jurídico, econômico, pessoas que entendem do negócio. Às vezes a startup não sabe o que está fazendo, ela está assinando. E às vezes um negócio vai estar lá na CVM. E a CVM vai querer saber o que você está fazendo com esse dinheiro, o que você está querendo fazer, como é que está, você está dentro da instrução. Fala, meu, eu nem sei o que eu estou fazendo, eu só assinei um papel, recebi dinheiro, eu estou investindo. Porque eu entendo a parte tecnológica, eu entendo a parte do negócio, mas eu não entendo da parte contábil, da parte tributária, da parte societária. E aí vai trazer vários problemas. Então, assim, apenas colocar isso sem deixar destrinchado o que eles precisam, talvez eles vão ter um custo operacional muito maior, que eles não estão prevendo e que eles não vão suportar futuramente. Esse é um problema. E uma preocupação grande da gente ir com a maré e com os ventos do governo, né? Então, talvez 10 anos atrás a grande pegada fosse guardar capital, fazer o depósito para poder constituir a Eireli, né? E já são dois instrumentos legislativos que estão dispensando a integralização de capital social. Então, estão indo na direção oposta com menos de 10 anos. Essas categorias que a gente tratou no direito comercial são muito antigas. E o governo vem sendo bastante criativo, né? Ele criou tipos societários, ele cria formas novas. Cabe a gente tentar entender. Tem duas tecnicidades que eu gostaria de ressaltar nesse artigo, que são os itens 3 e 4. O Luiz ressaltou bem. Debêntures conversíveis, num primeiro momento, elas não integralizam capital social, depende muito da condição de convertibilidade do debênture. Isso é muito técnico, mas assim, nem me parece uma boa ideia ela estar aqui. E o segundo é o contrato de mútuo conversível, que a gente já teve experiência no escritório. O mútuo nem sempre é convertido, ele é conversível. E ele é conversível a critério do investidor, via de regra, ou condicionamento ao preenchimento de condicionantes, né? Então, a empresa recebeu 1 milhão de investimento, que a gente chama de investimento qualificado no contrato de mútuo conversível. O investidor fala, bom, então eu vou converter minha participação, que eu quero também sair ganhando com o investimento que vocês tiveram. Então, esse já não integralizaria, não entraria no capital social desde logo. Tem essas tecnicidades e tem os problemas, que a gente vai falar um pouco. A nossa visão não é só ressaltar a parte boa, mas também ressaltar quais são os problemas. Quais você consegue visualizar que talvez surjam desse tipo de disposição antes que talvez você já mencionou? Eu acho que dentro da esfera tributária, eu acredito que seja essa um pouco dessa ambiguidade da operação e dessa necessidade dela ser muito bem assistida, coisa que numa estrutura de startup não me parece adequada. Mas eu entendo, é difícil, a gente entende a intenção, a boa intenção da legislação, mas a gente vê que de boa intenção às vezes não gera o resultado pretendido, que é necessário um pouco mais. Eu não acredito que as startups precisem de um tratamento tributário diferenciado,
mas eu acredito que as regras tributárias hoje existentes, tais como o Simples Nacional, poderiam ser melhor adaptadas, aproveitadas. Não precisa inventar algo novo, que eu acredito que ali foi colocado, como vocês comentaram, das debêntures conversíveis, num contexto inapropriado. E eu acredito que essa também foi uma regra nesse sentido. Eu queria conversar contigo. Sim. Mas... Porque eu tenho uma preocupação em particular que comentei com vocês antes sobre a criação do sócio fantasma, né? Então, o sócio que não, que ele recebe valores da sociedade, mas que é uma relação estritamente contratual, que não tem nenhuma publicidade, então ninguém fica sabendo que ele está lá na sociedade. Será que esse risco é real? Será que ele é muito problemático? E se ele for problemático, em qual sentido é um problema ter sócios que pairam em volta da startup, mas que não atuam nela, não são sócios dela, que é também uma disposição da lei, que o investidor não vira sócio? Quando eu penso eu também posso estar também com a impressão errada. Eu acho que quando eu comecei a estudar o projeto, eu não comecei a ver com bons olhos, e daí eu acho que aquilo pode ter me contaminado. Então, por isso que é interessante a conversa. Mas, assim, quando eu penso no crowdfunding, eu penso que isso é bem aproveitado, porque são aqueles investidores que realmente não querem participar do dia a dia da empresa, querem apenas ter aquela renda extra ou sabe aqueles ainda que eles querem estar no meio, mas eles não sabem muito bem como se envolver no meio. Então essas regras podem ser até pertinentes a eles, uma vez que daí se eximem de responsabilidade. Mas existem outros perfis de investidores que muitas vezes podem causar um tipo de problema maior. Aquele, por exemplo, que quer participar do negócio, sabe aquele conselho de administração que quer ficar dando pitaco, mas ele não assume a responsabilidade, mas ele tem o dinheiro. E aí, como é que fica aquele empresário que muitas vezes é o cara que entende de tecnologia, vira refém de uma disposição dessa, é responsável por algo de errado? Enfim, eu acho que existem essa dubiedade assim, da regra. Perfeito. E Luiz, você tem alguma visão sobre isso? Eu vou colocar a minha na sequência. Perfeito. Essa questão de você criar o sócio Gasparzinho, né, é bem complicado. Tem que entender, e para mim não me deixa claro, qual que vai ser essa ideia. Na verdade, esse sócio Gasparzinho seria a mesma coisa de um sócio de um fundo de investimento, você apenas aplica o dinheiro, fala, administrador, resolve a vida lá, eu vou estar lá, vendo Netflix ganhando dinheiro, comendo pipoca feliz. Vai ser isso? Porque também, dentro da sociedade, quando a gente fala sócio, a gente vê dois perfis de sócio. O sócio capitalista, toma aqui meu capital e eu quero dividendos, eu quero ficar feliz e vou participar sim de algumas dessas assembleias, mas para coisas que a lei fala que eu tenho que decidir. Ou o administrador, que é o cara do dia a dia lá, que está lá resolvendo, está batendo, é o C-level, é o presidente. Então tem essas figuras. Só que o que a gente olha, ainda mais no direito da sociedade anônima, que é o grande problema, que muitas vezes quando o sócio ele faz até a distinção de voto e isso prejudica a sociedade, isso pode levar ela a combinar vários problemas e ele também é responsável por isso. Agora, se a pessoa, igual a lei fala, é consultor, então, na verdade, é a pessoa que só vai dar pitaco e eu não sou obrigado a transmitir. Então, tem que entender se, de fato, o consultor só é uma pessoa que vai chegar lá, falar alguma coisa positiva ou não, vai ser prosopopeia, vai ser um trem muito legal, ou o que vai acontecer. Então, assim, a gente precisa entender onde é que vai ser o nível dessa pessoa para a gente entender e ver se isso vai de fato levar. E outra coisa, na prática, por exemplo, o investidor anjo hoje, ele não tem comando na sociedade, mas na prática tem. E como é que vai ser? Que a lei essa é fala uma que regra que está na legislação do investidor anjo, né? Em que ele pode dar o pitaco sem ter a responsabilidade, né? Enfim, eu acho que foi aproveitado, eu não sei até que ponto ela é eficaz, justamente porque ela cria o sócio Gasparzinho sem... Não, aproveitando o clima. Não, que eu preciso falar que ele criou a regra do tio do Homem-Aranha, né? Porque o tio do Homem-Aranha disse o que para o Homem-Aranha? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. E a lei criou a figura do poder sem responsabilidade. E pegando o gancho aqui, a gente tá um clima mais tranquilo. E por que isso me preocupa? Porque do ponto do investidor é ótimo. Ele facilita bastante. O investidor anjo, quando ele é um shark, ele é mais importante,
ele já tem uma ingerência muito forte sobre a sociedade. E, então, o que está na lei não vai fazer tanta diferença. Ele vai ligar para o sócio a cada 2 dias, 3 dias, e aí como que está o faturamento, já fechou aquele contrato, ele vai acompanhar. Só que, para a sociedade, pode ser muito perigoso, porque cria uma estrutura jurídica no qual ela é muito enxuta, a estrutura de uma startup de 2 sócios, 3 sócios. Sabe-se que mais de 90% das limitadas do Brasil são compostas por 2 sócios, justamente porque a lei obriga a pluralidade de sócios. E essa estrutura muito enxuta tem um capital muito alto, mas não a ponto de responder, tem um capital na prática muito alto. E esse capital não é das pessoas que estão operando o capital. E esse é o problema. Não, a gente sabe que o capital social é muito mais uma ficção, é muito mais algo que na prática não vem sendo tão respeitado, muito embora tenhamos colegas contadores que sejam muito fortes nesse sentido. Me prove a transação, me prove que o capital é esse, e eu conheço a opinião do Luiz, isso é bastante importante, mas acaba não vem sendo tão respeitado na prática. Não causa tanto problema na maior parte dos casos, mas uma sociedade que tem 10 milhões investido consegue tecer uma teia de relações jurídicas muito mais robusta e muito mais potencialmente problemática para a sociedade, adquirindo dívidas, sendo responsável de forma trabalhista, previdenciária e tributária, e não vai ter como responder no final do dia, porque o dinheiro é de um sócio que não responde, que não tem tanta ingerência sobre isso.